2021 impactou significativamente a prática pedagógica. O acesso à informação foi descentralizado e o uso de recursos digitais em sala de aula tornou-se comum, promovendo novos modos de ensinar e aprender. A educação à distância é o processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e ou temporalmente. É ensino-aprendizagem onde professores e alunos não estão normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a internet. O uso dos novos Olá, implementos meu nome é tecnológicos. Arthur Torres de Araújo, eu tenho algumas licenciaturas, né, como formação, dentre elas as principais, né, licenciatura em Pedagogia, licenciatura em Química e Educação Física, que são as que eu trabalho diretamente, tá bom? Na universidade. Eu sou da UFRPE, ensino tanto na unidade acadêmica de Serra Talhada, em cursos presenciais, quanto ensino também na unidade acadêmica de Educação à Distância, em cursos EAD, né? Então, dizemos EAD, né, mas são cursos que não são totalmente EAD, eles são semipresenciais, tendo encontros para atividades e provas, tá bom? Então, respondendo, né, ao questionário, então a primeira pergunta traz, né, na condição de educador, como considera a utilização de tecnologias no processo de ensino e no processo de aprendizagem, desculpa, e formação dos estudantes? Então, falando como um professor do curso de pedagogia da EAD, então os aparatos tecnológicos, nós podemos perceber, né, na nossa prática, no que a gente vive vivenciando, que eles, né, são um elemento que depende de como o estudante vai utilizar. Então, são ferramentas que têm grandes potenciais de ajudar na aprendizagem, mas também são ferramentas que podem trazer grandes prejuízos, né? Então, por exemplo, a utilização de tecnologias pode facilitar, né, os estudantes que não podem ir ao polo, tá certo? Ou não têm condições de ter ali fazer um curso presencialmente em um determinado horário, porque trabalham, qualquer coisa do tipo. E aí podem assistir aulas que são gravadas, né, de forma assíncrona e fazer as atividades, ter um dia ou outro de reuniões e debates com o professor e tudo mais. Então, isso é um agente facilitador. No entanto, a gente percebe também muita dispersão no uso, por exemplo, de celulares em sala de aula, né? Alunos lá, ali, né, passando o dedinho, mandando recado, sem prestar atenção no que o professor está falando, tá bom? Alunos que sentam e aí não conseguem fazer atividade porque estão lá nas redes sociais. Então, ou seja, a tecnologia por si só, né, ela tem grande potencial, mas vai depender de como essa tecnologia vai ser utilizada pelo professor e pelo aluno, tá bom? Outra pergunta. De que maneira o uso de novos implementos tecnológicos, em especial o computador, pode vir a contribuir para a melhoria da aprendizagem dos alunos? Então, um dos itens foi falado anteriormente, né? A utilização, por exemplo, de um computador para o aluno acompanhar aulas, né, assíncronas, gravadas, que ele pode assistir, reassistir quantas vezes quiser, e ter um momento ali assíncrono com o professor para estar tirando dúvidas, tá bom? Além de outras tantas coisas que vai se poder utilizar hoje, né, com a gama de aparatos tecnológicos que a gente tem que podem ser utilizados, tá bom? Uma outra pergunta. Uma das grandes dificuldades do ensino à distância é manter o engajamento dos alunos. Nesse ponto, que estratégia se utiliza para manter a motivação elevada dos estudantes, né? Como tornar atraente e significativo o ensino? Pois bem, né? Desculpem. Pois bem, a gente vê hoje nesse mundão que está bem acelerado, né? A galera só vídeo de 30 segundos, né? As músicas, quando passam de um minuto, já se tornam desinteressantes. Então, esse grande desafio que a gente tem, né? É, de fato, prender essa atenção do aluno, né? Então, coisas que a gente observa na prática é que esse engajamento ele se torna mais efetivo quando a gente trata diretamente com a realidade do estudante, do que ele vai fazer na sua profissão. Então, trazer elementos e práticas que ele vai vivenciar na sua profissão, né? Em especial no curso de pedagogia da UFRPE EAD, então, trazer de fato o que eles vão encontrar na sala de aula, né? Assim, nada de coisas mirabolantes, né? Teorias bem bizarras, uma ruma de documentos que eles nunca vão utilizar, não. Então tem que ser tudo aquilo que eles vão utilizar, ou seja, fazer um bom plano de aula, fazer um bom plano de ensino, um planejamento, né, sequências didáticas, organizar elementos que eles vão poder utilizar para o ensino, para a aprendizagem, utilização de jogos, então, ou seja, coisas como essa que de fato eles vão utilizar, né, tudo que você faz que eles não vão utilizar na sala de aula, a gente vê que acaba se tornando desinteressante, né, e desmotivador. Então, é isso que cada vez mais eu faço nas minhas aulas, tá bom? Então, pergunta aqui, existem desafios a serem superados? Se sim, quais são? Muitos, né? Muitos. Primeiro, né? Nós temos muitos alunos ainda que têm, como é que eu posso dizer, um baixa condição, né, financeira. Então, eles acabam tendo
problemas que não têm computadores, por exemplo, muitas coisas eles vão fazer pelo celular, às vezes moram em zona rural, que a internet é pelo celular, né? É uma internet ainda com baixa velocidade, e muitas vezes eles não conseguem fazer, né? Às vezes tem que ir ao polo, quando conseguem ir ao polo, né? E no polo tem um suporte ali com computadores disponíveis, porque um polo vai atender vários estudantes de um curso, mas no mesmo polo tem vários cursos de uma mesma universidade e no mesmo polo tem cursos de outras universidades. Boa tarde, eu sou o professor Jailson Jorge, sou licenciado em Geografia pela Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte. Sou especialista em ensino de Geografia pela Univisa e especialista também em Gestão e Coordenação Escolar pela Universidade de Pernambuco. Sou mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor também em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente sou professor da rede pública, atuo no município do Ipojuca, onde leciono nas turmas dos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, e também nas turmas da EJA. Atuo também como tutor do curso de licenciatura em Geografia do IFPE. Como educador, eu vejo que a tecnologia hoje ela favorece o processo de aprendizagem, tendo em vista que existem diversas ferramentas pedagógicas que auxiliam nesse processo, como o exemplo das metodologias ativas, onde o aluno ele se torna proativo dentro do processo de aprendizagem, onde ele pode gerenciar seu tempo de estudo, utilizando essas ferramentas pedagógicas que favorecem para um processo de aprendizagem significativa. Outro ponto, né, em relação aos implementos tecnológicos, é a importância do uso do computador, que entre os principais instrumentos tecnológicos é um instrumento que auxilia na execução das diversas atividades. Então, é um instrumento indispensável para que os estudantes possam realizar suas atividades, assistir vídeos, fazer pesquisas, fazer a leitura dos materiais, entre outros. Por isso, ele é indispensável. Em relação ao ensino à distância, uma das dificuldades, né, para o engajamento é em relação ao acesso à tecnologia de forma mais ampla, porque muitos estudantes, muitas vezes, não dispõem do equipamento, às vezes também não têm acesso à internet, e isso dificulta. Então, é preciso que todos os agentes responsáveis pela educação à distância possam identificar essas dificuldades e proporcionar aos estudantes um acesso igualitário. Então, o tutor, o professor formador, a coordenação do curso, a equipe de apoio do polo presencial, ele possa sanar, minimizar esses problemas, visando dar um acesso igualitário a esses estudantes, motivando para que não aconteça a evasão. Em relação a alguns desafios, eu vejo que um dos maiores é a questão da evasão escolar, porque quando você passa a comparar o número de estudantes matriculados no início do curso e analisa aqueles que finalizam o curso, você percebe que o índice de evasão ele é muito alto. Então, existem diversas problemáticas que precisam ser sanadas para manter esse estudante durante o processo formativo do curso ao qual ele escolheu. E nós, como professores, nós temos um papel importante a desenvolver, visando sanar essas dificuldades para que a educação à distância ela possa atingir seus objetivos, ofertando um ensino de qualidade nas suas diversas áreas de atuação. Eu sou Valdilene Valdice de Santana, tutora na educação à distância pelo Instituto Federal de Pernambuco desde 2011. A tecnologia é uma forma de renovação pedagógica que estimula a reflexão entre docente e discente, processo de ensino e de aprendizagem. Fornece a esse processo uma visão diferenciada, na qual o processo ele está além do espaço físico. É inegável que computadores, tablets, celulares propõem grandes modificações pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem. O ato de aprender e de ensinar está se modificando. É preciso que haja formação tanto para docente quanto para discente para acompanhar essas modificações pedagógicas de forma qualitativa e quantitativa. Um dos grandes desafios na educação à distância é justamente a questão do acesso à rede de internet, nas escolas, nas instituições e também na própria casa dos docentes e dos discentes. E também, bem como essa questão do entendimento do novo, da complexidade, da necessidade de ter a questão de uma disciplina, a questão de compromisso para com a educação à distância, de forma qualitativa e quantitativa. Olá, meu nome é João Ricardo, eu sou formado em Biologia e hoje atuo na UFRPE. As tecnologias trouxeram grandes avanços no processo de aprendizagem. Elas tornaram situações que antes eram difíceis de se trabalhar em diversos locais e hoje eu consigo trabalhar essas situações. Eu consigo tornar palpável características abstratas. Então isso traz avanços no processo de aprendizagem.
As ferramentas tecnológicas, elas ajudaram demais no processo de ensino-aprendizagem. O computador em específico, ele oferece diversas ferramentas. Ferramentas de acessibilidade, que facilita o acesso de todos os estudantes, independente da característica deles ao conhecimento. As características de como se tem anteriormente, de tornar mais palpável situações abstratas, que você consegue, de fato, torná-las mais práticas, mais possíveis de se ver, de se perceber no seu cotidiano. Então, esse processo auxilia demais no processo de ensino-aprendizagem, deixa ele mais efetivo. Manter os engajamentos dos estudantes é um trabalho em todas as áreas do processo educacional, tanto na modalidade presencial, como na modalidade semipresencial. A partir do momento que você construi atividades, o seu processo de construção do conhecimento pauta em situações onde a participação ativa do estudante ela é fundamental para a construção, ele se sente mais ciente, ele se sente mais envolvido pelo aquele processo. E a partir do momento que ele se sente mais envolvido, isso auxilia demais nesse engajamento. E como ele se sentir mais envolvido? Sempre buscar na construção desses conhecimentos uma atitude dialógica, uma atitude onde o diálogo seja constante, a troca de informações seja constante, que faz com que ele se sinta cada vez mais acolhido. Então, quanto mais o professor responder, trouxer esse movimento de diálogo em um período pequeno, conforme o diálogo ocorra muito tempo, e em períodos pequenos de distância entre um diálogo e outro, auxilia nesse processo de construção da aprendizagem e do engajamento desses estudantes na EAD. Obrigado a todos. Até mais. Olá, eu me chamo João Paulo Gomes, de Vasconcelos, Aragão. Sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, trabalho com a disciplina de Geografia e também com as Ciências Ambientais. Licenciado em Geografia pela UPE, especialista em Gestão Ambiental pela mesma UPE, mestre e doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Pernambuco, com pós-doutorado em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Agreste Pernambucano. Eu acredito que o uso das tecnologias, dentro de um contexto geral, de educação, hoje é uma realidade, é uma ferramenta importante para a prática docente, que permite ao professor potencializar o seu trabalho de construção de conhecimento e ao estudante o seu potencial de aprendizagem. Eu acredito que, por exemplo, o computador é uma dessas inúmeras ferramentas tecnológicas que permitem isso, tanto para docentes como para estudantes. Entretanto, existem algumas ressalvas. É preciso saber utilizar essas tecnologias. E o computador é um exemplo, eu diria, bem interessante disso. Ao mesmo tempo que ele oferece inúmeras alternativas, tanto para docentes como para discentes, ele também pode trazer algumas possibilidades de desfoque, de desvio de rota, porque são ferramentas que têm, eu acho, dois lados. Ao mesmo tempo que podem aproximar, podem também contribuir para dificultar a aprendizagem. É preciso um grau de autonomia para saber utilizar essas ferramentas e, ao mesmo tempo, é preciso organizar o tempo que se tem para adequá-las ao trabalho de docência e para a aprendizagem. Isso vai resultar em alguns desafios, acho que alguns dos grandes desafios que nós temos hoje em dia enquanto professores. Por exemplo, dentro da educação à distância, um dos grandes desafios que nós temos é o de manter os estudantes engajados, focados no processo ali de ensino-aprendizagem. Isso demanda, pelo lado do estudante, ao meu ver, uma autonomia muito grande, o que ainda é muito difícil no âmbito, eu acho, da nossa sociedade, em que essas tecnologias não estão totalmente incorporadas, eu diria, ao dia a dia de boa parte da população. E para o docente também é um grande desafio, porque além de ter um relativo domínio sobre essas ferramentas, a gente precisa buscar estratégias didáticas que favoreçam esse engajamento, que contribuam para ele. E aí uma das coisas que eu particularmente acho interessantes é a gente poder fazer uso das possibilidades que esses ambientes virtuais como o Moodle, por exemplo, oferecem, de você poder incluir materiais que complementam as videoaulas, seja na forma de links, seja na forma de textos, na forma de vídeos, que sirvam primeiramente para completar o escopo da disciplina, dentro da carga horária, como também para apontar caminhos de aprofundamento para o estudante, estimulando assim a observar que é preciso estabelecer um horário, uma rotina para dar conta de fato das demandas da disciplina, e para que ele possa perceber, diante de tantas, eu diria, alternativas de aprendizagem, caminhos que complementam essa aprendizagem de uma maneira o mais atrativa possível. E eu acredito que esse é um grande desafio que a gente tem, de tornar essa educação, por exemplo, à distância, não somente atrativa, mas eficiente, em termos de ensino-aprendizagem. Ao meu ver, ela não pode ser totalmente à distância. Eu acho que hoje a gente precisa ter, de fato, ações presenciais de acompanhamento e de avaliação constante desse processo de educação. E é algo que, acredito eu, principalmente depois da pandemia, se tornou ainda mais necessário, e é evidente também as fragilidades, que precisam ser constantemente trabalhadas a fim de podermos avançar mais e tornar esse modelo de educação o mais eficiente possível.